Mais uma vez aí o recadinho da gente, o recadinho do Tonico, é direcionar aí as pessoas, sempre falando da política justa, da política de transformação. E os temas que a gente coloca aí em debate, a gente vem discutindo, a gente vem fazendo palestra, falando para as pessoas, falando da política pública, social, da transformação, do coletivo, da transformação de fato, a maneira diferente, porque nós precisamos mudar o sistema. E nessa maneira que a gente vem fazendo, dialogando com a sociedade e a gente conseguindo fazer multiplicadores, hoje eu venho narrar aqui um pouquinho, falar um pouquinho que a gente precisa fazer mudança, a gente precisa mudar e fazer. Um exemplo que eu vou dar hoje, um exemplo muito que eu estou aí em algumas escolas fazendo aí com os alunos, com crianças, adultos, adolescentes, contribuindo para a gente fazer um mundo melhor, um mundo justo, com respeito, dignidade, igualdade. É dessa forma que a gente vem trabalhando. E por isso que hoje eu narro um pouquinho, falar das coisas, falar um pouco aqui da economia. A economia tradicional, a economia do capitalismo selvagem. Exemplo eu dou aí, a gente fala muito dos políticos, a gente fala, eu vejo a sociedade falando que se pudesse não votasse mais, não vota mais. Mas o exemplo, o espelho, na realidade, talvez a maneira é um reflexo da sociedade, talvez, dos nossos políticos. Por que isso? Não estou chamando de maneira alguma as pessoas, a sociedade, talvez por falta de conhecimento, por falta de clareza, talvez não tenha uma visão, por isso que precisa ter um coletivo, tem que ter um entendimento. Exemplo, vou dar um exemplo aí. Você tem aí as lojas, eu vejo aí, comerciante, todo mundo que tem aí, que vive do comércio, geral, nós todos, de um jeito ou de outro, a gente vive do comércio, a gente precisa sobreviver, a gente precisa se investir, a gente precisa viver de uma forma que a gente precisa de um consumo para sobreviver. Pois bem, eu narro dessa forma, por que eu estou narrando assim, gente? Porque assim, eu vejo algumas lojas preços nas vitrines falando 70%, hoje 70% do desconto num produto. Se você dá 70%, então você não tem prejuízo. E se você não vende se você não tem esse desconto, então quanto você ganharia? Muito dinheiro, né? Então nós vivemos de exploração da sociedade, concorda? A gente vive de uma maneira, por quê? Eu falo isso, e eu acompanho muito isso. Produtos que que custa R$10, né? Que é colocado a R$100 para vender, né? Então a pessoa passa uma semana, duas, três, um mês que não consegue vender aquele produto e coloca aquele produto com desconto de 30%, de 40%, até de 70%. E coloca aquele produto, é um exemplo que eu vou dar, sempre falo para as crianças, essa aula sobre financeiro, sobre a educação financeira, e a pessoa ali coloca ali por R$30, não é? Aquele produto. Só que, na realidade, ele tinha condições de ter vendido por R$10. Então ele já está ganhando muita grana, está ganhando muito dinheiro. E por isso que nós falamos dos políticos. Nós falamos que os políticos é desonesto. Nós falamos que todas as pessoas estão tudo coisa. Então, quando eu venho e faço a narrativa que nós temos que mudar o sistema, nós precisamos mudar o sistema. Hoje não eu estou fazendo essa narrativa, não é o presidente tal, o presidente coisa. Não, salvador da pátria, porque não tem salvador da pátria. Nós precisamos mudar o sistema de governo, mudar regras, educar o povo na parte financeira, educar o povo como cidadão, como transformação, como coletivo, as pessoas ser cidadão mesmo de fato, criar esse formato para a nossa sociedade, levar essa educação para a escola, começar bem de lá do 7, do 6, enfim, da idade lá e vir fazendo essa educação para nós fazer uma nação justa, um país transformador, um país de igualdade. E por isso que nós precisamos ter essa noção de fazer
essa maneira. Por isso, quando eu falo e narro, e às vezes as pessoas falam, é o político tal. Nós estamos aí perto da eleição, daqui 3, 4, 5 meses, eleição para presidente. E tu acha que quem for entrar lá vai mudar a maneira? Vai mudar as coisas? Lógico que não, porque nós estamos vivendo dessa forma. Se nós não for na raiz, se nós não for lá no alicerce, fazer uma construção para mostrar com a sociedade que o caminho não é esse que nós estamos seguindo, ter governantes, sim, de fato, com essa responsabilidade de fazer com que o país precisa ter um caminho a seguir, um caminho coletivo, um caminho justo, uma educação nas escolas. A escola não é para aprender a escrever e ler, a escola é muito mais que isso, é cidadania, a escola tem que ter cidadania, transformar essas pessoas e formar os brasileiros de verdade, os brasileiros de coletividade, os brasileiros justos, uma nação pacífica, uma nação justa. Com isso nós vamos fazer um país melhor, um país sem violência, um país com mais educação, com as pessoas têm entendimento. Por isso que eu venho aqui fazer essa narrativa, eu faço direto, não canso de falar dessa narrativa para vocês, porque nós precisamos fazer um país justo. Esse país justo só é possível se nós for na raiz fazer essa transformação. Se nós não for na raiz, não fazer uma transformação, não é tirando um cara, tirando um presidente, colocando outro, colocando uma pessoa, tirando uma pessoa e colocando outro. É muito mais que isso. Nós precisamos fazer transformação de fato. Esse país precisa fazer transformação, não é? Por isso que eu falo. Então a sociedade tem que refletir. Não é que eu vou votar, esses políticos não prestam, esses políticos são ladrão. Não é isso, gente, não é isso, não é isso. Por quê? Porque não é isso? Porque nós nós, sociedade, nós damos um mau exemplo também. Nós cortamos a fila, né? Nós damos um jeitinho em quase tudo. Então, aí, nós pensamos muito em si, né? Nós não pensamos no coletivo. Então, eu penso em mim. Se eu estou bem, eu corto a fila, ali eu tenho um privilégio, eu estou bem. E os outros que se danem. Então, nós temos que fazer com que nós mudamos esse formato. Nós precisamos ter juízo. Nós precisa ter noção, né, de qualidade e tal. Mas assim, não podemos também criticar a sociedade. Nós não podemos. O que eu estou falando, as pessoas que têm avanço, as pessoas que têm noção, nós temos quem tem liderança, pessoas que conseguem enxergar um coletivo, uma sociedade justa, precisamos somar. As pessoas precisam somar, deixar a vaidade de lado. Nós precisamos deixar a vaidade de lado. Nós precisamos ser coletivo. Nós precisamos ser um país, um povo justo. As pessoas, a liderança tem que ser justa. Pensar de uma vez por todas, pensar num coletivo, pensar na sociedade, pensar numa construção. Não coisas paliativas. Entra presidente, sai presidente, vai ser coisas paliativas. Medidas, aumentando os impostos. Porque é mais fácil, né? E aí fica dando remédio num doente que não vai curar nunca. Então nós precisa ter um doente e curar esse doente ser sadio, para a gente fazer de fato uma nação honesta, justa. E aí nós reclamamos, e aí os espetáculos na televisão, gente ganhando com exploração, com mídia fazendo coisas, mostrando coisas deprimentes, né? Coisas, cenas horríveis. Hoje você assiste televisão, eu já conheço muita gente que diz que vai assistir televisão, fica com mais depressão, né? Cheio de salvadores da pátria. Algumas religiões bacanas, outras um bocado de fafarrão. Nós estamos vivendo assim um momento que nós precisamos refletir para fazer mudança. Nós precisamos fazer mudança se nós queremos ser um país, uma nação justa. Que preço. E é engraçado que eu tive esses dias conversando com algumas pessoas. E as pessoas falaram assim, não, é justo, gente esclarecida, viu?
Ah, nós temos que vender aí, o governo tem que vender tudo, não pode ficar com nada. Não é isso, não pode vender tudo. Uma que vendeu já o minério, que é a coisa mais errada, não era para ter vendido. Hoje é Vale do Rio Doce, outras e outras e outras.